E agora falando acerca dessa nova contratação do clube do Remo, que é o Christian Tassano, vindo da segunda divisão do futebol português, perguntar sobre a nivelação comparado à Série B brasileira. A segunda divisão portuguesa, ela está superior, inferior ou está equiparada? Você pode me responder nos comentários o que você acha acerca desse nível, se tiver um Remo e Feirense, clube pelo qual o Christian Tassano está vindo possivelmente, se tiver um confronto entre esses dois clubes, o clube do Remo tem dificuldades, tem facilidade ou vai ser um pau a pau ali? Até porque o Feirense está na oitava colocação, na verdade ele terminou a temporada 2024-2025 na oitava colocação e estamos trazendo um jogador desse nível, né, desse nível técnico da segunda divisão de Portugal. É um jogador que tá vindo, que passou por clubes como o Sevilha da Espanha, inclusive. É um jogador que tem um histórico de lesão. Nos últimos 6 anos teve uma lesão por ano, basicamente, mas não foram lesões que comprometeram fisicamente o jogador. E, inclusive, jogou 32 jogos de 34 na temporada 24-25. Foi um jogador importante ali no elenco do Feirense e agora está chegando para o clube do Remo. E sobre isso eu quero falar logo acerca de algo que me surpreende nas contratações do clube do Remo. Primeiro, essa facilidade de estar conversando com com outros jogadores de outras divisões e também acerca de vazamentos. A gente não vê mais acerca de vazamentos do clube do Remo e em suas conversas, em suas negociações. No início do ano era algo que estava dando muita dor de cabeça, porque parecia que qualquer movimento que o clube do Remo sabia, a imprensa estava sabendo, estava opinando, e aí dependia da opinião da imprensa, da torcida, para haver ali uma decisão final no departamento de futebol que cancelava ou avançava nas negociações. Não foi algo que eu vi agora com o Christian Tassano. Ele chega e ele simplesmente chegou. Nico Ferreira também, né? Também nós falamos sobre isso. Nico Ferreira também chega com este molde, com este modelo de negociação. Diego Hernandes. Então não é algo que nós vemos. O Remo está interessado no jogador X, no jogador Y. Não. Ele só fala que está em negociações avançadas ou que já contratou. São essas duas informações que sempre chega para a imprensa e que nós sempre passamos para você. Inclusive, eu acho isso ótimo, porque não existe nada que podemos opinar de um jogador antes dele pisar em campo e performar a favor do nosso clube. Não existe forma de dizer como será o futuro de um jogador. Tem como nós dissermos o que nós podemos esperar de um jogador de alto nível, quais são as expectativas dele para o clube. Mas isso não pode ser um argumento que seja suficiente para contratar um jogador ou não. Não vai ser a opinião da torcida, não vai ser a opinião da mídia, não vai ser a opinião da imprensa como um todo, das redes sociais. Isso não pode servir como argumento, como motivo suficiente para contratar um jogador. E isso me surpreende muito, inclusive me surpreende bom, me surpreende de forma muito boa. Até porque ontem tinha uma notícia de que Léo Coelho estava em conversas com o clube do Remo, né, zagueiro inclusive do Peñarol, a primeira divisão do Uruguai, um time que estava na Libertadores no ano passado, um time que eliminou o Flamengo. Saber que tínhamos um jogador, que poderíamos trazer um jogador desse nível, é algo que poderia surpreender muito. E hoje sabemos que, não exatamente sobre as conversas com o Léo Coelho, mas sobre o interesse em um zagueiro, e essa possível contratação pode vir, né, traduzindo todo esse interesse por um zagueiro do clube do Remo. Mas entramos numa outra questão, que é justamente sobre o clube do Remo e não está inflando de zagueiros. Se ele está entrando, quem é que está saindo? É uma boa questão. Ou, na verdade, melhor perguntando para você, se ele está entrando, quem será que pode sair? Ou quem será que não está indo bem com o técnico Antônio Oliveira? Inclusive o técnico mexeu bem, fez um bom trabalho no jogo de ontem, mas eu quero segurar antes de falar sobre isso. O Christian Tassano, ele vem da segunda divisão, eu acho que pode ser uma boa opção para compor o elenco, mas se é para compor o elenco, os jogadores que estão ali não são para compor o elenco? Espero ser surpreendido, eu espero que eu calhe a minha boca. Mas vamos ver o que acontecerá nos próximos capítulos. Esperamos que tenha um sucesso no clube do Remo. Eu já falando como já tivesse tudo confirmado, né? Mas não é assim que funciona. Mas se ele vier, espero que tenha sucesso, espero que faça grandes jogos, espero que performe muito bem e que faça parte dessa caminhada para o Remo possivelmente chegar na Série A. E agora bora falar da partida de ontem. E é o seguinte:
Eu quero fazer uma dinâmica contigo onde a gente poupa o meio-campo para trás e falamos só da frente do ataque do Clube do Remo. Com foco no Pedro Rocha. Por que com foco no Pedro Rocha? Se o Janderson pegasse mais uma bola daquela, eu acredito que ele acertaria. Porque ele faria um movimento melhor. Ele faria um ajuste melhor. Se nós formos parar para pensar, mais uma bola no pé do Davó ali, ele não cometeria o mesmo erro. Ele procuraria ajustar o alvo e chutar a bola no gol. Mas por que eu quero focar no Pedro Rocha? O Pedro Rocha foi um jogador que, quando terminou a partida, apostou. Temos que entender que nós erramos e que temos que entender nossos erros, nossos acertos, porque só assim podemos evoluir. E esse discurso, convenhamos, qualquer um pode fazer. Inclusive quem vence. Se tu chegasse na tua casa sem ter visto o jogo e olhado o status do Pedro Rocha nas redes sociais, você poderia imaginar uma vitória. Ou um empate que, por um vacilo, por um ajuste, não fez o Remo pontuar e saiu com a derrota. Ou a falta de capricho fez com que o Remo não saísse com a vitória. De qualquer forma, todos os resultados cabem em um discurso que fala sobre analisar os pontos bons e os pontos ruins. Todo discurso vale. Times vencedores, times perdedores. Jogadores que desempenharam mal e jogadores que tiveram um bom desempenho. E não pode ter a relevância de um jogo qualquer, pois foi um jogo contra o líder do campeonato, um jogo que poderia fechar o Remo no primeiro turno no G4. Então era um jogo de muita importância que não cabia fazer com o que o Pedro Rocha fez. Tá, mas o que foi que ele fez? Ele errou, todo mundo erra. Tudo bem, ele errou. Mas uma coisa é você errar tentando acertar. Se ele pegasse aquelas duas bolas que ele pegou na cara do gol e tivesse chutado, mesmo fora do alvo, na trave, em cima do goleiro indo buscar e impedir o gol, seria uma boa tentativa. Seria uma tentativa errada, onde deveria rever e procurar melhorar. Onde Pedro Rocha poderia chegar na casa dele e falar: preciso treinar finalização, preciso treinar drible, preciso treinar domínio, preciso melhorar meu rendimento, preciso melhorar minha velocidade. Mas o que aconteceu ontem não foi isso. O que aconteceu ontem foi basicamente o seguinte: em vez de ele tocar a bola, ele prefere driblar o goleiro. Em vez de ele chutar a bola, ele entrega nas mãos do Tadeu. Por puro capricho. Por mero capricho. Aí eu te pergunto: isso é um erro simples? Não. Tem como ser superado? Claro que tem. Foi só o primeiro turno que acabou. Ainda tem mais 19 rodadas. O Remo pode evoluir. Claro que pode. Tem condições. Assim como tinha condições de vencer ontem. Mas o que aconteceu ontem com o Pedro Rocha foi complicado. Inclusive no primeiro gol eu achei que ele erraria, pois ele demora muito para dar o chute pro gol. Por pouco o Tadeu não defende. Por pouquíssimo. Na segunda tentativa ele quer driblar simplesmente um dos melhores goleiros da Série B. Somente atrás do Rangel. O Tadeu, que é uma grande figura pro time do Goiás, que é um ídolo lá. Esse tipo de vacilo não pode acontecer. Espero que ele não se repita. E se ele se repetir, não repita com tanta frequência. Se é pra você chutar a bola, chuta, tenta. Se tu errar, tudo certo. Isso não vale só pra futebol, não. Vale pra você, pra sua vida. Nunca deixe de tentar. Mas, às vezes, exagerar no capricho pode fazer com que algo quase certo pode levar você ao erro. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar teu like, de compartilhar, nem de comentar o que você achou da partida de ontem e da nova contratação de Christian Tassano. Tchau, tchau.